A minha esposa disse que não podia me levar à reunião de ex-alunos da faculdade dela porque cônjuges estavam proibidos, mas... Há 6 semanas, minha esposa Lisa, com quem estou casada há 7 anos, mencionou que estava planejando ir à reunião de 10 anos de formatura da faculdade, no Colorado. Ela perguntou se eu queria ir com ela, explicando que seria um fim de semana descontraído, onde todos estariam levando seus parceiros. Eu concordei, já que nunca tinha estado no Colorado e achei que poderia ser divertido conhecer as pessoas com quem ela havia passado 4 anos. Lisa parecia empolgada com a viagem e falou sobre trilhas que poderíamos explorar e restaurantes que deveríamos experimentar. Ela até sugeriu que estendêssemos nossa estadia por mais alguns dias para transformar a viagem em uma pequena férias. Reservamos os voos juntos e eu tirei folga no trabalho. Comprei botas novas para a trilha e uma jaqueta adequada para o clima do Colorado. Lisa e eu passamos várias noites olhando fotos dos tempos de faculdade dela, e ela apontou amigos que eu conheceria. Havia Mark, que tinha estado no nosso casamento com sua esposa Jennifer, e que havia apresentado Lisa ao seu primeiro emprego. Também havia Carlos, que organizava uma corrida beneficente anual da qual Lisa sempre participava. Notei que ela nunca mencionou Tyler, seu ex-namorado da faculdade, embora eu soubesse, por conversas anteriores, que ele tinha sido uma parte importante da experiência universitária dela. Eles namoraram por quase 3 anos antes de terminarem no último ano da faculdade. Então, cerca de 10 dias antes da viagem, Lisa me disse que os organizadores da reunião haviam mudado de ideia e não estavam mais permitindo cônjuges, devido a limitações de espaço no local. Ela parecia desapontada e pediu desculpas pela mudança. Eu disse que estava tudo bem e que aproveitaria o fim de semana para colocar em dia alguns projetos em casa. Percebi que ela rapidamente mudava de assunto sempre que eu perguntava mais detalhes sobre os novos planos. Quando perguntei especificamente quais outros cônjuges haviam sido desconvidados, ela mencionou vagamente a esposa de Mark e algumas outras pessoas, antes de começar a falar sobre um problema no projeto de trabalho dela. Na noite anterior ao voo, Lisa fez as malas enquanto eu assistia TV no nosso quarto. Ela parecia estar escolhendo suas roupas com bastante cuidado, levando várias opções a mais do que normalmente levaria para uma viagem de 4 dias. Ela embalou seus vestidos mais bonitos, incluindo um que havia comprado recentemente, mas ainda não tinha usado. Quando comentei sobre isso, ela mencionou que queria estar bem arrumada nas fotos, já que todos estariam comparando como haviam mudado desde a formatura. Ela também levou mais maquiagem do que o habitual e passou um tempo extra organizando seus produtos de higiene pessoal. No dia seguinte, após Lisa ter partido para a reunião, recebi uma mensagem de texto de Mark, um dos colegas de faculdade dela que eu havia conhecido no nosso casamento. A mensagem dizia que ele achava que eu deveria saber que Lisa estava passando todo o tempo com seu ex-namorado da faculdade, Tyler. Mark também mencionou que tinha visto os dois entrarem juntos na cabana de Tyler e ficarem lá por mais de 1 hora, enquanto todos os outros estavam em uma caminhada em grupo. Segundo Mark, Lisa havia dito a todos que eu não pude ir porque estava ocupado com um projeto importante do trabalho. Ele ainda incluiu uma foto do cronograma da reunião, que não mencionava nenhuma restrição sobre levar parceiros. Fiquei olhando para a mensagem por quase 1 hora. Lisa e eu não estávamos tendo problemas. Estávamos conversando sobre começar uma família no próximo ano. Havíamos acabado de terminar a reforma da nossa cozinha e planejávamos reformar os banheiros no mês seguinte. Também havíamos começado a procurar casas maiores em bairros com boas escolas. Eu nunca havia suspeitado que ela fosse desonesta antes. Liguei para ela naquela noite para saber como estavam as coisas. Durante nossa conversa, Lisa descreveu a reunião como ótima, mencionando uma caminhada e um churrasco. Quando casualmente perguntei sobre o local e se a política de não levar cônjuges tinha valido a pena, ela rapidamente confirmou que sim, devido ao número limitado de quartos no alojamento. Então, perguntei se Tyler estava lá, tentando fazer a pergunta parecer um pensamento de última hora. Após uma pausa perceptível, ela afirmou que ele não tinha conseguido ir e que agora estava morando na Europa. Depois de desligar, verifiquei nossa conta de telefone online. Havia várias ligações entre Liz e um número que eu não reconhecia nas semanas que antecederam a reunião. As ligações se tornaram mais frequentes à medida que a data se aproximava. A ligação mais recente tinha sido no dia anterior à viagem e durou 47 minutos. Copiei o número e mandei uma mensagem para Mark, perguntando se ele sabia de quem era. Ele confirmou que o número pertencia a Tyler, acrescentando que Tyler havia voltado de Londres há 6 meses, após seu divórcio. Arrumei uma mala e fui para a casa da minha irmã, que é advogada especializada em direito da família. Mostrei a ela a mensagem de Mark,
o cronograma da reunião e os registros telefônicos. Depois expliquei a situação. Minha irmã me alertou para não tirar conclusões precipitadas, sugerindo que eu conversasse com Lisa quando ela voltasse, já que as ligações poderiam ter uma explicação inocente. Quando apontei que Lisa havia mentido sobre Tyler não estar lá e tinha dito a todos que eu não fui por causa do trabalho, minha irmã reconheceu que havia motivos para preocupação, mas me lembrou que 7 anos de casamento mereciam mais do que 3 dias de dúvida. Ela aconselhou que eu esperasse para ver se havia uma explicação razoável antes de tomar qualquer decisão drástica. Passei as 3 noites seguintes dormindo no sofá da minha irmã. Lisa não me ligou novamente após nossa conversa, o que parecia estranho para uma viagem de 4 dias. Ela apenas enviou algumas mensagens genéricas. Lisa enviava atualizações e fotos das atividades em grupo, mas nada pessoal. As fotos sempre mostravam grandes grupos, nunca apenas ela ou ela com pessoas específicas. Verifiquei as redes sociais e encontrei várias fotos da reunião publicadas por outros participantes. Em 3 delas, pude ver Lisa e Tyler ao fundo. Em uma das fotos, eles estavam próximos, e a mão dele estava na parte inferior das costas dela. Em outra, eles estavam sentados afastados do grupo principal, conversando profundamente. Quando chegou o dia previsto para o retorno de Lisa, voltei para nossa casa para confrontá-la. Imprimi os registros telefônicos, capturas de tela das fotos que encontrei online e o cronograma da reunião que mostrava que não havia nenhuma restrição quanto à presença de cônjuges. Coloquei todos os documentos sobre a mesa da cozinha e esperei. Quando Lisa entrou e me viu sentado à mesa com os papéis espalhados, seu sorriso desapareceu. Sua expressão mudou de surpresa para preocupação ao notar os documentos. Durante nossa discussão, Lisa admitiu que Tyler estava na reunião, mas insistiu que nada tinha acontecido e que eles eram apenas amigos. Quando a pressionei sobre suas mentiras, ela confessou que os organizadores não haviam realmente proibido cônjuges. Ela apenas achou que poderia ser constrangedor já que Tyler estaria lá. Alegou que estava apenas tentando evitar uma situação desconfortável para todos. Quando mostrei a ela os registros telefônicos que indicavam a ligação de 47 minutos com Tyler no dia anterior à viagem, ela tentou mudar de assunto, acusando-me de invasão de privacidade por verificar os registros telefônicos. Ela afirmou que Tyler tinha ligado para falar sobre a reunião porque estava nervoso por rever todos após o divórcio e queria saber quem estaria presente. Eu destaquei que essa não havia sido apenas uma única conversa sobre os participantes, já tinham sido 12 ligações entre eles em 3 semanas. Mencionei que já tinha conversado com minha irmã sobre opções de divórcio. Lisa ficou visivelmente abalada. Ela insistiu que nada havia acontecido com Tyler, que ela estava apenas tentando ajudar um amigo que estava passando por um momento difícil após o divórcio. Segundo sua explicação, eles só foram até a cabana dele para pegar algo que estava no carro e Mark não os viu sair porque ele já tinha saído para a caminhada. Ela afirmou que estava apenas ajudando Tyler a superar o divórcio e que até tinha pago a maior parte das refeições dele porque ele estava desempregado. Mostrei a ela as fotos das redes sociais, onde a mão de Tyler estava nas costas dela. Lisa descartou aquilo como sendo apenas pessoas se apertando para caber na foto, embora eu pudesse ver claramente que havia espaço ao redor deles na imagem. Disse a ela que passaria aquela noite na casa da minha irmã porque precisava de tempo para pensar. Lisa me seguiu enquanto eu fazia as malas, sua voz ficando cada vez mais desesperada enquanto insistia que eu estava exagerando por nada e que eu estava disposto a jogar fora 7 anos de casamento por causa de mensagens e fotos inofensivas. Ela mencionou nossos planos futuros de ter filhos e da casa que estávamos pensando em comprar. Quando eu estava fechando a mala, ela bloqueou a porta do quarto, implorando para que eu ficasse e conversasse com ela. Eu apenas esperei até que ela saísse do caminho e então saí sem responder às suas acusações. Lisa me ligou 27 vezes naquela noite. Ela deixou 14 mensagens de voz, cada uma mais emocional que a anterior. Não ouvi a maioria delas. Ela também enviou inúmeras mensagens nos dias seguintes, alternando entre pedidos de desculpas, explicações e acusações de que eu estava sendo irracional. Minha irmã concordou em pausar qualquer processo legal enquanto eu pensava no que fazer. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. 7 anos de casamento e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Minha cabeça está girando tentando entender tudo isso. Meus amigos estão divididos, metade acha que eu deveria, pelo menos, ouvir completamente a versão dela, que casamentos já sobreviveram a situações piores. A outra metade diz que as mentiras por si só já mostram quem ela realmente é. Eu não consigo comer. Alguém mais já descobriu que seu cônjuge mentiu sobre algo assim? Eu nunca pensei que estaria nessa posição e, honestamente, não reconheço mais minha própria vida.
Atualização 1. Agradeço a todos que comentaram na minha postagem original. Li cada comentário, mesmo que não tenha conseguido responder a todos. O apoio dessa comunidade tem sido incrível durante as piores semanas da minha vida. Muitas pessoas compartilharam experiências semelhantes, o que me ajudou a me sentir menos sozinho em meio a tudo isso. Para aqueles que pediram uma atualização, já se passaram 2 semanas desde que descobri as mentiras da Lisa. Decidi seguir com o divórcio. Depois de conversar com minha irmã e refletir cuidadosamente sobre tudo, percebi que não conseguiria superar essa quebra de confiança. Entrei em contato com Mark novamente para obter mais detalhes, e ele concordou em se encontrar comigo perto do trabalho dele. Mark me mostrou mais fotos da reunião e apontou como Liz e Tyler sentaram juntos em todas as refeições e atividades. Ele me mostrou uma foto do jantar da primeira noite, onde os assentos haviam sido organizados em ordem alfabética, mas Liz havia trocado seu cartão de nome para se sentar ao lado de Tyler, em vez de ficar na cadeira que lhe foi designada. Mark explicou que não queria se envolver, mas quando viu Liz e Tyler desaparecerem durante a caminhada, aquilo pareceu errado. A esposa dele também havia notado e o incentivou a me contar. Ele confirmou que Liz e Tyler passaram a maior parte da reunião juntos, muitas vezes se afastando do grupo principal, compartilhando piadas internas e sempre sentados lado a lado nas refeições. Outro colega de turma chegou a comentar que eles pareciam ter retomado exatamente de onde pararam na época da faculdade. Sobre o incidente na cabana, Mark forneceu uma linha do tempo que contradizia a versão de Lisa. A caminhada estava programada para durar 90 minutos por uma trilha do Parque Nacional próximo. Liz e Tyler desapareceram cerca de 15 minutos após o início da caminhada, dizendo que haviam esquecido algo nas cabanas e que logo alcançariam o grupo. Eles não estavam presentes quando o grupo retornou e também não apareceram no almoço pós-caminhada. Eles só reapareceram cerca de 30 minutos depois que todos já tinham terminado de comer, tornando sua ausência muito mais longa do que os poucos minutos que Liz havia alegado. Tyler fez uma piada sobre terem se perdido na trilha, o que deixou várias pessoas desconfortáveis, considerando quão evidente havia sido a ausência deles. Quando perguntei por que ele decidiu me contar, Mark explicou que ele e sua esposa haviam passado por uma situação de traição no relacionamento anos antes e só conseguiram superar porque a verdade veio à tona imediatamente. Ele acreditava que segredos destroem casamentos mais rápido do que erros e achou que eu merecia saber o que estava acontecendo. Encontrei-me com Liz em uma cafeteria para contar minha decisão. Ela chegou 20 minutos mais cedo e já havia pedido minha bebida favorita. Ela trouxe uma pasta contendo fotos da reunião, destacando imagens de grupo com muitas pessoas, incluindo Tyler, tentando provar que nada inapropriado havia acontecido. Mas aquelas fotos só mostravam as atividades organizadas, não os momentos livres, justamente quando Mark disse que eles estavam sozinhos. Ela também havia impresso e-mails do organizador da reunião discutindo detalhes logísticos, mas nenhum deles mencionava restrições para cônjuges. Ela questionou por que eu jogaria fora 7 anos de casamento baseado no que Mark disse, alegando que ele sempre foi ciumento com as amizades dela e até mencionou o comportamento dele no nosso casamento. Eu expliquei que não se tratava apenas do relato de Mark, mas sim da mentira que ela contou para garantir que eu não estivesse lá, enquanto o ex-namorado dela estaria. O fato de ela ter criado uma história tão elaborada, em vez de simplesmente ser honesta, mostrava uma quebra fundamental de confiança. Lisa reconheceu que havia errado na forma como lidou com a situação, mas continuou negando que algo tivesse acontecido com Tyler. Ela sugeriu terapia de casal, mencionando que já havia até agendado uma consulta inicial para a semana seguinte. Quando recusei, ela ficou visivelmente frustrada, folheando a pasta de provas de que nada inapropriado havia ocorrido. Ela insistiu para que eu conversasse com outras 2 pessoas que eu nunca havia conhecido e que, segundo ela, poderiam me dar uma versão diferente dos fatos. No dia seguinte, comecei a procurar apartamentos. Encontrei um perto do meu local de trabalho e assinei um contrato de aluguel de 6 meses. Paguei o depósito e o primeiro mês de aluguel usando minha conta pessoal, em vez da conta conjunta. Quando avisei Lisa que estava me mudando, ela ligou para os pais dela. Eles vieram até nossa casa naquela noite e tentaram intervir. O pai dela enfatizou que todo casamento passa por momentos difíceis e a mãe dela chorou, implorando para que tentássemos a terapia antes de tomar uma decisão definitiva. O pai dela mencionou seus próprios erros do passado, que a mãe dela havia perdoado, sugerindo que essa situação era semelhante. No fim de semana seguinte, mudei a maior parte dos meus pertences para o pequeno apartamento. 2 amigos me ajudaram a transportar minhas coisas enquanto Liz estava na casa dos pais. Deixei um bilhete detalhando quais móveis eu havia levado e quais itens eu pretendia buscar depois.
Lisa começou a contar aos nossos amigos a versão dela dos acontecimentos, retratando Mark como alguém que gosta de causar problemas e me descrevendo como irracional. Ela alegou que eu havia interpretado mal interações inocentes e que reagi de forma exagerada, sem lhe dar uma chance de se explicar. Minha irmã entrou com o pedido inicial de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Lisa me enviou uma mensagem dizendo que ainda esperava que eu mudasse de ideia antes que as coisas fossem longe demais. Quando não respondi, ela me enviou um e-mail com links para terapeutas conjugais da nossa região, dizendo que havia pesquisado suas credenciais e encontrado um especializado em reconstrução da confiança. Eu não abri os links. Isso fica mais fácil algum dia, Reddit. Eu me sinto completamente perdido agora. Atualização 2. Já faz um mês desde a minha última atualização. O processo de divórcio está seguindo em frente. Inicialmente, Lisa contestou o pedido, alegando que diferenças irreconciliáveis não eram um motivo válido, dadas as circunstâncias. Minha irmã explicou que isso era apenas uma tática para ganhar tempo, já que nosso estado permite o divórcio unilateral, independentemente de objeções. Lisa apresentou uma resposta extensa à petição de divórcio, solicitando que tentássemos aconselhamento matrimonial antes de prosseguir e alegando que nosso casamento ainda poderia ser salvo. Desde então, Lisa tem alternado entre mensagens de desculpas e acusações raivosas. Ela apareceu 2 vezes no meu apartamento, uma vez com flores e outra com os papéis do divórcio cobertos de anotações manuscritas contestando vários termos. Na segunda visita, ela se recusou a sair até que eu conversasse com ela, resultando em uma situação desconfortável no corredor do meu prédio. Meu vizinho acabou intervindo, permitindo que eu voltasse para dentro. Agora, o gerente do prédio foi instruído a não permitir mais a entrada dela. Lisa também entrou em contato diretamente com minha irmã, tentando convencê-la a parar de me representar. Ela enviou e-mails alegando que eu estava agindo de forma irracional e que, na verdade, não queria o divórcio. Minha irmã apenas encaminhou essas mensagens para mim, sem comentar nada. Depois disso, Lisa tentou contatar nossos amigos em comum para convencê-los a me fazer reconsiderar. 2 amigos entraram em contato comigo expressando preocupação com a rapidez com que o casamento estava terminando, claramente tendo ouvido apenas a versão da Lisa. Na semana passada, encontrei Jamie, um amigo de Tyler que também conhecia Lisa, no mercado. Nós nos conhecemos no meu casamento e ele me reconheceu. Durante nossa conversa, mencionei a situação com Lisa e Tyler na reunião. Jamie pareceu confuso e revelou que Tyler havia contado a ele que Lisa ficou em cima dele durante todo o fim de semana. Segundo Jamie, Tyler disse que Lisa havia afirmado que nosso casamento estava passando por problemas e que provavelmente já estava caminhando para o divórcio. Jamie então revelou que Tyler havia admitido que eles ficaram juntos na última noite da reunião. Quando pedi mais detalhes, Jamie confirmou que Tyler havia dito especificamente que eles tinham dormido juntos. Ele pediu desculpas por ser o portador daquela notícia, mas achou que eu precisava saber a verdade. Jamie ainda acrescentou que Tyler havia mencionado estar se sentindo confuso com a situação, já que me conhecia do meu casamento. No entanto, segundo Jamie, Lisa foi persistente e garantiu a Tyler que nosso casamento já estava praticamente acabado. De acordo com Jamie, Tyler até mostrou a ele mensagens de texto que Lisa enviou durante a reunião, claramente românticas. Agradeci a Jamie pela informação e abandonei minhas compras. Quando voltei para o carro, liguei para minha irmã e contei tudo o que tinha descoberto. Ela me aconselhou a não confrontar Lisa com essa informação ainda, explicando que isso poderia ser útil durante o processo de divórcio. Ela ressaltou que, se Lisa estava contestando o divórcio, provas de adultério poderiam mudar nossa abordagem. Minha irmã sugeriu que eu encaminhasse qualquer mensagem ou e-mail da Lisa para ela antes de responder, para garantir que eu não dissesse nada que pudesse complicar o processo. Naquela noite, Lisa apareceu de surpresa no meu apartamento depois que um vizinho deixou ela entrar. Ela trouxe comida do meu restaurante favorito e pediu para conversar. Por quase 1 hora, ela repetiu as mesmas explicações de antes, que estava apenas ajudando um amigo, que nada aconteceu, que Mark havia entendido errado, que ela me amava e jamais me trairia. Ela mencionou que começou a fazer terapia para entender por que lidou tão mal com a situação e sugeriu terapia de casal novamente. Ela ainda falou sobre nossos planos de ter filhos e como sempre conversamos sobre envelhecer juntos. Durante todo o discurso dela, permaneci em silêncio, pensando no que Jamie havia me contado naquele dia. Quando ela terminou, contra o que minha irmã havia me aconselhado, contei a Lisa sobre meu encontro com Jamie e a revelação de que Tyler afirmou que eles tinham ficado juntos na reunião. Ela ficou visivelmente irritada e insistiu que Jamie estava mentindo e que Tyler jamais diria isso.
Lisa sugeriu que talvez Tyler tivesse pedido para Jamie mentir porque estava magoado por ela ter parado de falar com ele algum tempo após a reunião, quando percebeu que a amizade deles não valia o risco para o nosso casamento. Ela questionou por que eu acreditaria em um quase estranho em vez de nela, acusando-me de estar apenas procurando motivos para acabar com o casamento. Quando perguntei se ela admitia ter continuado a conversar com Tyler após a reunião, ela ficou na defensiva. Logo em seguida, pegou suas coisas e saiu batendo a porta. No dia seguinte, Lisa enviou um longo e-mail alegando que tinha entrado em contato com Tyler, que negou ter dito qualquer coisa a Jamie sobre terem ficado juntos. Segundo Lisa, tudo não passava de um mal-entendido ou uma sabotagem deliberada. Uma semana depois, recebi uma ligação do próprio Tyler. Ele explicou que Lisa estava ligando para ele repetidamente, às vezes de números diferentes, depois que ele a bloqueou, acusando-o de espalhar boatos. Ele disse que só queria que o drama acabasse. Quando perguntei diretamente se ele havia dito a Jamie que ele e Lisa dormiram juntos, Tyler admitiu que tinha exagerado quando falou com Jamie. Ele afirmou que ele e Lisa passaram muito tempo juntos na reunião, mas que apenas se beijaram, não chegaram a dormir juntos. Ele disse que o beijo aconteceu na última noite, após ambos terem bebido bastante no jantar de despedida. Tyler ainda acrescentou que Lisa tinha dito a ele que nosso casamento estava enfrentando problemas, que não estávamos mais conectados e que ela estava confusa sobre o que queria. Ele afirmou que foi Lisa quem iniciou a maior parte dos momentos que passaram juntos durante a reunião, procurando por ele durante as atividades e sugerindo que conversassem em particular. Quando mencionei que Lisa e eu estávamos planejando ter um bebê no ano seguinte e que não estávamos passando por problemas, Tyler pareceu surpreso. Ele pediu desculpas pelo papel que teve na situação, admitindo que deveria ter se afastado sabendo que ela era casada. Depois dessa ligação, encaminhei as informações de contato de Tyler para minha irmã, que mais uma vez me aconselhou a não confrontar Lisa diretamente sobre essas contradições. Ela recomendou deixar que o processo legal seguisse seu curso sem adicionar mais confrontos emocionais. Não respondi ao e-mail da Lisa se defendendo. 2 dias depois, ela inesperadamente aceitou os termos do divórcio que meu advogado havia proposto, incluindo a divisão de bens que havíamos acordado. A rapidez com que ela aceitou, depois de semanas lutando contra o divórcio, me fez questionar o que havia mudado. Minha irmã sugeriu que Lisa provavelmente percebeu que Tyler havia falado comigo e decidiu desistir para evitar que mais detalhes surgissem durante o processo contencioso. A atualização 3. A casa foi colocada à venda e já recebemos 2 ofertas acima do valor pedido. Concordamos em dividir os lucros igualmente após quitar a hipoteca. Lisa apareceu no meu apartamento novamente, desta vez acompanhada pela mãe. Elas trouxeram caixas para recolher alguns itens domésticos que havíamos combinado que ela poderia levar. Enquanto Lisa reunia suas coisas, a mãe dela tentou repetidamente puxar conversa comigo sobre dificuldades no casamento e segundas chances. Ela contou uma história sobre quase ter se separado do marido logo após o nascimento da Lisa, devido às longas horas de trabalho dele e suas suspeitas infundadas de uma traição. Ela enfatizou o quanto estava feliz por terem superado esses problemas em vez de se separarem. Ajudei a carregar as caixas até o carro, mas evitei me envolver na conversa além do básico por educação. Quando estavam prestes a sair, Lisa pediu para falar comigo a sós, enquanto a mãe dela esperava no carro. A mãe dela parecia relutante em nos deixar sozinhos, olhando para trás várias vezes enquanto caminhava até o veículo. Assim que ficamos a sós, a postura de Lisa mudou. Ela parecia mais séria do que nas interações anteriores. Lisa disse que precisava aliviar sua consciência e admitiu ter mentido sobre o motivo pelo qual eu não pude ir à reunião e sobre o tempo que passou com Tyler lá. Porém, ela insistiu que eles nunca dormiram juntos e que apenas se beijaram uma vez, após o jantar de despedida, quando ambos haviam bebido. Ela afirmou que interrompeu o beijo antes que as coisas fossem mais longe e que se arrependeu imediatamente. Lisa disse que não entendia por que Tyler teria contado a Jamie que eles ficaram juntos, sugerindo que talvez, na cabeça dele, um beijo contasse como ficar, ou que ele havia exagerado para se exibir. Ela também admitiu ter apagado mensagens trocadas com Tyler antes da reunião, confessando que as conversas, às vezes, envolviam lembranças do antigo relacionamento deles, o que ela sabia que me magoaria se eu visse. Ela afirmou que o incidente na cabana foi inocente, que eles foram buscar algo no carro de Tyler, mas acabaram conversando por mais tempo do que planejavam, principalmente sobre o recente divórcio dele e seus sentimentos de fracasso. Quando perguntei por que ela estava me contando isso agora, Lisa explicou que, já que o divórcio estava acontecendo de qualquer forma, ela queria que eu soubesse a verdade.
Ela reconheceu ter tomado uma série de decisões erradas e que agora estava enfrentando as consequências, mas manteve que não foi infiel ao ponto que eu acreditava. Ela também negou ter tido dúvidas sobre nosso casamento antes da reunião, contrariando o que Tyler havia me dito. Lisa sugeriu que talvez ele tenha interpretado errado algo que ela disse sobre estar nervosa em relação a termos filhos. Por fim, ela me entregou um envelope contendo ingressos para um show de uma banda que ambos gostávamos. Disse que havia comprado os ingressos antes da reunião como uma surpresa para o nosso próximo aniversário. Ela afirmou que não esperava que eu fosse ao show com ela, mas achou que eu poderia querer os ingressos mesmo assim. Peguei o envelope sem dizer nada. Depois que Lisa saiu, recebi uma mensagem de texto de Tyler dizendo que Lisa havia pedido para ele entrar em contato comigo. Ele reiterou que eles não dormiram juntos na reunião e que apenas se beijaram. Ele admitiu ter contado a Jamie que algo aconteceu enquanto estava bêbado, mas garantiu que isso havia sido um exagero. Ele pediu desculpas pelo papel que teve na situação e prometeu não entrar mais em contato comigo nem com Lisa. Agora que os relatos deles coincidiam, por um momento pensei se talvez a situação não fosse tão grave quanto parecia. Mas então me lembrei de todas as mentiras anteriores. Mesmo que eles só tivessem se beijado, Lisa ainda criou uma mentira elaborada para passar tempo com um ex-namorado e depois mentiu repetidamente quando foi confrontada. Seja um beijo ou algo mais, isso não mudava a quebra fundamental de confiança. O fato de que a versão deles mudou várias vezes só me fez duvidar ainda mais dessa última versão. No dia seguinte, Mark me enviou capturas de tela de uma troca de mensagens acalorada entre ele e Lisa, onde ela o culpava por ter arruinado nosso casamento ao me mandar aquela mensagem. Nas mensagens, ela chamou Mark de amigo traidor e o acusou de interpretar mal interações inocentes. Em suas respostas, Mark manteve tudo o que havia me contado e ainda acrescentou que várias outras pessoas na reunião haviam notado o comportamento de Lisa e Tyler, mas não se sentiram confortáveis em se envolver. Ele mencionou momentos específicos que eu não sabia antes, incluindo Lisa e Tyler desaparecendo durante uma fogueira noturna por mais de 1 hora. Nas mensagens para Mark, Lisa admitiu que ela e Tyler conversaram sobre o antigo relacionamento deles durante a reunião e relembraram momentos do passado. Ela acusou Mark de tirar conclusões precipitadas sobre o tempo que passaram na cabana, mas, significativamente, não negou que eles haviam ficado sozinhos por mais tempo do que havia alegado inicialmente. Ela também mencionou piadas internas e flertes inofensivos, que segundo ela, não deveriam ter sido levados tão a sério pelos outros. Para mim, cada nova informação apenas confirmou que minha decisão estava certa. Mesmo essa confissão tardia sobre o beijo parecia uma tentativa de minimizar seus atos e explicar a revelação de Jamie. O padrão de mentiras seguidas de confissões mínimas apenas quando confrontada com provas destruiu completamente qualquer confiança que eu ainda pudesse ter. Agora estou focado em construir minha nova vida. Comprei móveis para meu apartamento, substituindo as peças temporárias que havia trazido da nossa casa. Minha irmã me apresentou a um amigo do marido dela que precisava de ajuda para reformar seu porão, o que tem sido um projeto para ocupar minhas noites e fins de semana. Lisa parou de tentar me contatar com tanta frequência. Segundo amigos em comum, ela tem dito às pessoas que cometeu um erro, mas que minha recusa em perdoá-la é o verdadeiro motivo pelo qual nosso casamento terminou. Alguns acreditam nela, outros não. Parei de tentar corrigir essas versões ou justificar minha decisão. Quem me conhece sabe a verdade, e quem não sabe não é importante para o meu futuro. O divórcio será finalizado nos próximos meses, e espero que isso aconteça o mais rápido possível. A atualização 4. Divórcio foi finalizado na semana passada. Eu esperava receber os papéis finais sem qualquer drama, mas não foi isso que aconteceu. 2 dias antes de nosso divórcio se tornar oficial, recebi um e-mail da Lisa. A linha de assunto dizia, a verdade completa. Quase o apaguei sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. No e-mail, Lisa finalmente admitiu que ela e Tyler realmente tinham dormido juntos durante a reunião. Não apenas uma vez, mas 2. Ela alegou que estava lutando tanto contra o divórcio no início porque não conseguia encarar toda a verdade, nem mesmo para si mesma. Segundo o e-mail dela, Tyler havia entrado em contato com ela 1 mês antes da reunião, e eles vinham se comunicando regularmente. Quando ela soube que ele iria comparecer, ela deliberadamente criou a história de que os cônjuges não eram bem-vindos. Ela forneceu detalhes que eu não sabia antes. A primeira noite deles juntos havia sido planejada com antecedência, não foi uma decisão espontânea influenciada pelo álcool, como ela havia sugerido anteriormente. Ela havia combinado de encontrá-lo na cabine dele depois do jantar de boas-vindas, alegando para os outros que precisava fazer uma ligação de trabalho.
O segundo encontro aconteceu após o jantar de despedida, quando a maioria dos participantes estava distraída com atividades em grupo. Ela expressou arrependimento por tudo e, especialmente, por ter tentado me fazer parecer irracional diante dos nossos amigos por querer o divórcio. Ela reconheceu que manipulou a situação ao admitir apenas partes da verdade quando foi confrontada com provas. Ela terminou dizendo que não estava pedindo perdão, apenas queria parar de viver com as mentiras. Encaminhei o e-mail para minha irmã sem fazer nenhum comentário. Ela me ligou imediatamente para saber se eu estava bem. Confirmei que sim, já que suspeitava disso o tempo todo. Quando ela perguntou se eu queria usar essa confissão no processo de divórcio, recusei, dizendo que os termos eram justos como estavam e que eu só queria que tudo fosse concluído. A documentação foi arquivada nos meus registros, mas não vi nenhum benefício em usar isso para punir ainda mais a Lisa. Não respondi ao e-mail dela, não havia mais nada a dizer. No dia seguinte à finalização do divórcio, a irmã da Lisa me ligou. Sempre nos demos bem durante os encontros familiares. Ela havia descoberto sobre o e-mail de confissão da Lisa e queria se desculpar por como a família dela havia me tratado durante todo o processo. Ela explicou que Lisa finalmente havia contado tudo aos pais deles e que eles estavam envergonhados pela forma como haviam me pressionado a reatar. Eu a tranquilizei dizendo que não era culpa deles, já que eles estavam apenas apoiando a filha, como era de se esperar. Ela enfatizou que eles queriam que eu soubesse que não me culpavam pelo que aconteceu, especialmente o pai dela, que se sentia muito mal pelas coisas que havia dito durante a tentativa de intervenção. 2 dias depois, recebi outro e-mail da Lisa pedindo para nos encontrarmos uma última vez, para me devolver alguns pertences pessoais que ela havia encontrado enquanto empacotava a casa, que decidimos vender como parte do acordo do divórcio. Eu aceitei. Lisa chegou 10 minutos atrasada e me entregou uma pequena caixa contendo um relógio antigo que pertencia ao meu avô e algumas fotos da minha infância que haviam se misturado com as dela. O relógio estava desaparecido havia meses, e eu havia acusado Lisa de tê-lo perdido durante a limpeza. Ela admitiu que o havia encontrado há muito tempo, mas o escondeu durante uma discussão e depois acabou esquecendo dele até começar a empacotar. Após um silêncio constrangedor, ela me agradeceu por não ter usado o e-mail de confissão contra ela legalmente. Eu apenas respondi que isso não teria beneficiado nenhum de nós. A aparência dela havia mudado. Ela cortou o cabelo curto e parecia mais magra do que da última vez que a vi. Ela mencionou que estava continuando com a terapia, tentando entender suas ações. Terminamos nosso café em silêncio e, quando estávamos prestes a sair, ela perguntou se eu consideraria manter contato ocasionalmente como amigos. Recusei educadamente, explicando que achava que um corte limpo seria mais saudável para nós dois. Ela assentiu e não insistiu mais. Obrigado, Reddit, por estar comigo durante toda essa jornada. Quando publiquei aqui pela primeira vez, cerca de 1 ano atrás, eu estava completamente perdido. Seus conselhos, apoio e histórias semelhantes me ajudaram a atravessar o período mais sombrio da minha vida. História 2. Salvei a filha de uma Karen de ser atropelada por um carro, e depois ela me acusou de tentar sequestrá-la. Muito bem, Reddit, sinceramente, não sei o que diabos acabou de acontecer. Minhas mãos ainda estão tremendo enquanto escrevo isso, porque passei de bom samaritano a quase ser preso em questão de 15 minutos. Hoje, enquanto voltava para casa depois do trabalho, tudo estava completamente normal, uma tarde qualquer, nada fora do comum. Eu estava com meus fones de ouvido, ouvindo um podcast meio que no piloto automático, só tentando relaxar depois de um longo turno. Trabalho no varejo, então meu cérebro já estava frito de lidar com clientes o dia inteiro. Eu não estava prestando muita atenção ao meu redor, simplesmente seguindo meu caminho habitual até meu apartamento. Moro em um bairro bastante tranquilo, daqueles onde as pessoas deixam as luzes de Natal até março e os idosos levam seus cachorros para passear sempre no mesmo horário, todos os dias. É um lugar agradável, pacífico, definitivamente não é o tipo de lugar onde eu esperaria que minha tarde se transformasse em um completo desastre. De repente, eu a vi. Uma garotinha de uns 7 ou 8 anos saiu correndo na minha frente, direto para a rua. Ela estava perseguindo alguma coisa, acho que era uma bola ou um brinquedo pequeno, e estava completamente focada naquilo. Ela não estava olhando para o trânsito de jeito nenhum. Foi então que ouvi o som de pneus derrapando. Arranquei meus fones de ouvido bem a tempo de ver um carro vindo em alta velocidade. O motorista pisou no freio, mas era óbvio que não ia conseguir parar a tempo. Não pensei em nada, meu corpo simplesmente reagiu. Corri até ela e a puxei de volta para a calçada, bem no momento em que o carro passou voando.
Caímos no chão com força, senti o impacto por todo o meu lado e meu braço se arranhou no asfalto, mas eu não me importei, nem sequer notei. A única coisa em que eu conseguia pensar era, meu Deus, essa menina quase morreu. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O carro seguiu em frente, provavelmente também em choque, e a garotinha ficou lá, assustada e segurando seu brinquedo. Depois de alguns segundos, ela começou a chorar, não sei se foi pelo susto ou porque não entendia o que tinha acontecido. Então, do nada, ouvi um grito. Levantei o olhar e vi uma mulher loira, de meia idade, correndo na nossa direção. Supus que fosse a mãe dela e que, a qualquer momento, ela começaria a me agradecer. Mas isso não foi nem de longe o que aconteceu. Ela agarrou a filha com tanta força que a menina quase caiu, e então se virou para mim, perdendo completamente a cabeça e começando a gritar. "O que você está fazendo? Afaste-se dela!" Eu ainda estava no chão, sangrando, tentando entender que diabos estava acontecendo. Disse que acabei de tirá-la da frente de um carro. Ela me interrompeu, apontando para mim como se eu fosse algum tipo de criminoso. "Não toque na minha filha! Vou chamar a polícia!" E ela fez isso. Pegou o telefone e começou a discar enquanto continuava a gritar, dizendo coisas como: "Eu vi você agarrá-la. Gente como você me dá nojo." Nesse ponto, algumas pessoas já tinham começado a se reunir em volta. Alguns viram quando eu puxei a menina para fora do trânsito, mas outros só viram o final da cena, eu sentado na calçada e a Karen, que é como vou chamá-la daqui para frente, gritando que eu tinha agarrado sua filha. Tentei me explicar, mas ela não ouvia. Estava histérica e algumas pessoas começaram a acreditar nela. Vi o jeito que alguns olhavam para mim, com desconfiança, tentando decidir se eu era algum tipo de predador. Continuei dizendo: "Eu literalmente acabei de salvar a vida dela." Mas Karen estava determinada a me destruir. Ela gritou: "Olhe para ela! Ela está aterrorizada!" Apontando para a filha, que ainda chorava. "Não, senhora! Ela está assustada porque quase foi atropelada." Mas você acha que lógica funcionou com essa mulher? Absolutamente não. De repente, ela começou a me gravar. "Eu tenho provas." Ela dizia. "Eu peguei ele. Ele agarrou minha filha, tentou levá-la embora, eu juro por Deus." Naquele momento, eu só queria que um buraco se abrisse no chão e me engolisse, porque foi aí que percebi que, se ela continuasse dizendo aquilo com força e convicção suficientes, as pessoas poderiam realmente acreditar nela. E se isso acontecesse, talvez me espancassem até a morte ou algo pior. E então, a polícia. Eu só ouvi um cara lá no fundo dizer: "Sim, precisamos de um policial aqui, um homem acabou de agarrar uma garotinha." Senti que ia vomitar. Uma mulher na multidão falou, com certa dúvida, dizendo que achava ter visto eu puxar a menina para fora do trânsito. Mas Karen imediatamente gritou para ela: "É exatamente isso que ele quer que você pense." Era uma loucura. Olhei ao meu redor, desesperado para encontrar mais alguém que realmente tivesse visto o que aconteceu, mas a maioria só tinha visto o caos depois. E com Karen chorando e tremendo como se eu fosse um monstro, eu soube que aquilo não ia acabar bem para mim. Karen entrou em modo drama total. Estava soluçando, abraçando a filha como se eu a tivesse arrancado do seu quintal, e imediatamente começou sua atuação digna de um Oscar sobre como me pegou no flagra agarrando sua filha. Ela começou a dizer aos policiais: "Eu vi ele tocando nela. Ele estava com as mãos nela quando eu cheguei correndo. Não sei o que ele planejava fazer, mas graças a Deus cheguei a tempo." Enquanto isso, eu estava lá, de pé, sangrando e olhando para os policiais, tipo, isso é sério. Por sorte, e digo por pura sorte, algumas pessoas na multidão se manifestaram. Uma mulher que estava lá desde o início imediatamente deu um passo à frente e disse: "Não, não foi isso que aconteceu. Ele atirou da rua." Outro cara acrescentou: "Sim, um carro quase atropelou a menina, ele a salvou." Senti o maior alívio do mundo, mas Karen não desistiu. Ela se virou para os policiais e disse: "Isso não significa que ele não estava planejando algo. Ele estava perto demais dela. Quem é que se joga assim sobre uma criança?" Um dos policiais se aproximou e pediu minha identificação, perguntando se eu tinha antecedentes criminais. Eu disse que nunca tinha tido nenhuma multa de estacionamento e tentei explicar de novo que eu só estava voltando para casa quando vi a menina correr para a rua e agir por instinto. Então o policial me perguntou: "Então você não conhece essa menina de jeito nenhum?"
Não conheço essa menina, eu juro. Deu para perceber que eles ainda estavam em dúvida se acreditavam ou não em mim. E eu entendo, eles têm que levar esse tipo de acusação a sério. Mas eu já estava começando a pensar, se isso se resumir à minha palavra contra a dela, estou ferrado. E então apareceu o meu anjo da guarda, um funcionário da loja de conveniência do outro lado da rua. Ele se aproximou e disse: Ei, eu tenho as gravações de segurança. Karen imediatamente ficou em silêncio. Os policiais pediram para ver o vídeo, então todos nós caminhamos até a loja. O cara reproduziu a gravação e, exatamente como eu tinha dito, lá estava eu, puxando a menina para a calçada, bem antes do carro passar a toda velocidade. Depois, a menina estava totalmente bem, só assustada, e por último, Karen chegando depois e surtando. Na verdade, ela parecia ainda mais maluca na gravação do que eu lembrava. Os policiais assistiram ao vídeo e eu juro que nunca vi alguém mudar de atitude tão rápido. Um deles se virou para Karen e perguntou: Senhora, por que disse que viu o homem agarrar sua filha se claramente não estava lá? Karen começou a balbuciar, inventando desculpas. Bem, quer dizer, eu imaginei, ela estava chorando, parecia assustada, vocês têm que entender por que eu fiquei preocupada. Mas os policiais já não estavam acreditando em nada do que ela dizia. Um deles me chamou de lado e disse que eu estava livre para ir, porque obviamente eu não tinha feito nada de errado. Mas aqui vem a melhor parte, os policiais afastaram Karen e começaram a interrogá-la. Não sei exatamente o que disseram a ela, mas sua atitude mudou completamente. Ela parecia furiosa, mas também como se estivesse envergonhada. Não fiquei por perto. Eu só queria sair dali. Meu braço ainda estava sangrando e, honestamente, eu estava tão abalado que só queria ir para casa e processar o que diabos tinha acabado de acontecer. Mas aqui está a cereja do bolo. Enquanto eu me afastava, ouvi um dos policiais dizendo algo sobre apresentar queixa por denúncia falsa. Então, sim, parece que Karen pode ter se metido numa bela encrenca. Ainda estou em choque. Não sei o que é pior, o fato de que isso aconteceu em primeiro lugar ou o fato de que, se aquela loja não tivesse câmeras, eu provavelmente teria acabado preso. Eu preciso de uma bebida. Atualização 1. Hoje acordei me sentindo uma completa merda. Mal consegui dormir, meu braço dói como um inferno e meu cérebro não para de repassar tudo o que aconteceu ontem, repetidamente. Mais do que tudo, não consigo parar de pensar nos cenários em que tudo poderia ter terminado muito mal. Eu só queria seguir em frente, esquecer isso e fingir que nunca aconteceu. Mas então, meu telefone não parava de tocar, mensagens, chamadas perdidas, até algumas mensagens privadas de pessoas que eu nem conheço. Pensei que talvez fossem só meus amigos preocupados, até que abri um dos links que me enviaram. Acontece que o dono da loja postou as gravações de segurança na internet e agora elas estão se tornando virais na nossa cidade. Estou falando de milhares de visualizações em uma única noite. O título: Homem salva menina de ser atropelada, mãe o acusa de sequestro. Que bom, pensei. Isso deixa muito claro que eu não sou um pervertido, e até me faz parecer um herói. Mas então comecei a ler os comentários e meu Deus! Karen está sendo completamente destruída. Estão acabando com ela sem piedade. Tem memes, hashtags engraçadas, gente chamando-a de Karen do sequestro, Karen do trânsito, falsa denúncia Fiona, é uma loucura. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais surreal. Karen ficou sabendo. E, em vez de se desculpar, admitir que estava errada e aceitar a derrota como uma pessoa normal, ela decidiu comentar. Ela entrou no Facebook, e não sei por que me surpreende o fato de uma Karen usar Facebook, e escreveu uma postagem enorme e dramática em algum grupo local de mães. Basicamente, ela tentou inverter a história. Segundo ela, agora ela é a vítima. Ontem tive a experiência mais assustadora da minha vida. Um homem estranho estava agarrando minha filha e, quando tentei protegê-la, fui atacada na internet. Agora minha família está sendo assediada, tudo porque fiz o que qualquer mãe faria. Por favor, se você é pai ou mãe, me apoie. Você só pode estar brincando. Os comentaristas não acreditaram nem por um segundo. A galera começou a detonar ela imediatamente. Alguns diziam que ela deveria ser presa por fazer uma denúncia falsa, outros a chamavam de narcisista, incapaz de admitir seus erros. E a melhor parte? Alguém respondeu ao post com o link das gravações de segurança, acompanhado de um simples, explique isso. Karen desativou os comentários em menos de uma hora e, logo depois, apagou a publicação. Mas, a essa altura, já era tarde demais.
As pessoas começaram a compartilhar prints da postagem. Outras mães do grupo começaram a escrever sobre o quanto estavam cansadas de pessoas como ela, que sempre fazem papel de vítima. E como a internet não perdoa, alguns começaram a investigar o passado dela, e descobriram que essa não era a primeira vez que ela fazia algo assim. Aparentemente, Karen tem um histórico de fazer falsas acusações e de se colocar como vítima. Não é à toa que ela agiu como uma Karen comigo, e não é à toa que merece ser chamada de Karen. Várias pessoas do grupo de Facebook disseram que, no passado, ela já tinha acusado um professor da escola da filha de ser inapropriado quando, literalmente, ele só tinha perguntado se a menina estava bem depois de tropeçar no corredor. Outro usuário contou que, uma vez, ela causou um escândalo num supermercado porque achava que um funcionário estava olhando demais para a filha dela. Acho que tem um padrão aqui, e provavelmente tem a ver com o fato de que ela assiste a programas sensacionalistas demais. Mas aqui vem a melhor parte. Agora a mídia local está começando a cobrir a história. Já recebi 2 ligações de emissoras de notícias locais perguntando se eu estaria disposto a dar uma entrevista. Pelo visto, como o vídeo viralizou nas redes sociais, a história está começando a aparecer em sites de notícias. Eles querem ouvir meu lado da história. Não sei se devo aceitar. Nunca quis toda essa atenção. Mas, ao mesmo tempo, essa pode ser minha melhor chance de esclarecer tudo de uma vez por todas. E como se isso já não fosse insano o suficiente, um advogado aleatório entrou em contato comigo. Basicamente, ele disse: "Ei, você pode ter um caso de difamação aqui." A princípio, eu nem estava pensando em questões legais. Só estava aliviado de estar livre. Mas agora, depois de ver que ela continua mentindo na internet, talvez seja hora de tomar uma atitude. Porque, quanto mais penso nisso, mais percebo que, se não fosse pelas câmeras de segurança, eu poderia ter sido preso. Eu poderia ter perdido tudo por causa de uma acusação falsa. E isso não é algo que eu possa simplesmente deixar pra lá. Não sei se vou levar esse caso adiante, mas tem uma coisa que eu sei com certeza: Karen subestimou completamente o quanto a internet odeia mentirosos. Atualização 2. Muito bem, sei que minha história já é bem louca, mas acho que as coisas ficaram ainda piores. Pelo menos, Karen finalmente está enfrentando algumas consequências reais. Depois da minha última atualização, pensei que as coisas começariam a se acalmar. O vídeo já estava por toda parte, a verdade estava clara e Karen estava sendo completamente destruída na internet. Achei que talvez ela desaparecesse, deletasse suas contas e seguisse em frente. Mas não, porque, aparentemente, essa mulher não tem nem um grama de autocrítica. Alguns dias atrás, recebi um e-mail de Karen. E não, o assunto não dizia "Oi, sou a Karen", caso você esteja se perguntando. Eu quase não abri. Quer dizer, depois de tudo que ela me fez passar, eu não tinha nenhum interesse em ler o que ela tivesse a dizer. Mas pensei, e agora? Em que problema ela me meteu desta vez? O e-mail era longo demais para copiar aqui sem censurar informações pessoais, mas, basicamente, dizia algo como: "Nunca quis arruinar sua vida, mas as pessoas estão atacando a mim e a minha família. Minha filha está traumatizada por sua culpa. Por favor, faça isso parar." Usei a função de busca do navegador e, adivinha só? Não encontrei nenhuma frase do tipo "me enganei, eu sinto muito" ou "desculpe por ter mentido." Nada disso. Era tudo uma tentativa de colocar a culpa em mim por ela estar sendo apontada como mentirosa. Karen, sabe de uma coisa? Você é uma mentirosa. Eu não respondi, e nem vou. Nem dei a ela o gosto de uma resposta. Ela entrou nessa encrenca sozinha, agora que arque com as consequências. Mas isso nem é a parte mais incrível dessa atualização. Porque, no dia seguinte, recebi uma ligação de um dos policiais que estiveram na cena. Pensei, meu Deus, e agora? Mas então ele me disse: "Vamos apresentar acusações contra ela." Acontece que, depois que o vídeo viralizou e as pessoas começaram a bombardear a delegacia com reclamações, eles decidiram oficialmente acusá-la de ter feito uma denúncia falsa. Agora, antes que alguém fique muito animado, é apenas uma contravenção, então não é como se ela fosse parar na cadeia. Mas ela pode enfrentar uma multa e, possivelmente, serviço comunitário. Ainda assim, é alguma coisa. É, no mínimo, um pouco de justiça pelo que ela me fez passar. E sinceramente, ótimo. No início, eu nem estava pensando em tomar medidas legais. Eu só estava aliviado por não estar na prisão.
Mas depois de tudo que ela fez, depois de quase destruir minha vida com seus delírios, fico feliz que ela finalmente esteja enfrentando consequências reais. E isso não para por aí. Lembra que mencionei que um advogado tinha entrado em contato comigo? Pois bem, finalmente conversei com ele. Acontece que eu tenho um caso sólido por difamação. Já que Karen fez uma acusação falsa em um relatório oficial, tentou fazer com que eu fosse preso e continuou mentindo mesmo depois que a verdade veio à tona, eu posso processá-la, e é exatamente isso que eu vou fazer. Atualização 3. Agora podemos dizer com certeza que Karen se destruiu sozinha. Depois da minha última atualização, tive uma conversa longa com o advogado que entrou em contato comigo. Ele me explicou que, como as falsas acusações de Karen ficaram registradas oficialmente, ela continuou espalhando mentiras mesmo depois que as gravações de segurança foram divulgadas. Eu tinha todas as bases para entrar com uma ação judicial. Na primeira vez que ele sugeriu isso, eu fiquei na dúvida. Não tinha certeza se realmente queria lidar com o estresse de um processo. Mas o estresse já tinha sido jogado na minha vida, cortesia da Karen que eu encontrei no meu caminho para casa. Então, eu disse ao advogado: que se dane isso, vamos em frente. Se Karen gosta de ser uma Karen, então que ela tenha seu drama, só que é no tribunal. Alguns dias depois, o advogado entrou oficialmente com um processo por difamação contra ela. Achei que o pior já tivesse passado para essa mulher, mas não, ela conseguiu deixar minha história ainda mais inacreditável. Pelo que fiquei sabendo, quando entregaram os documentos da ação judicial para ela, Karen perdeu completamente a cabeça. Não sei todos os detalhes, mas, segundo o que me contaram, ela começou a gritar com o oficial que entregou os papéis, bateu a porta na cara dele, em seguida, correu direto para o Facebook para se lamentar. E, claro, alguém me enviou capturas de tela. Na publicação, ela dizia algo como: "Não posso acreditar que isso está acontecendo. Isso é assédio. Esse homem transformou minha vida no inferno e agora está me processando. Como isso é justo?" E, mais uma vez, os comentários acabaram com ela. As pessoas começaram a dizer exatamente o que alguns comentários aqui já disseram, que ela merecia tudo o que estava acontecendo com ela. E, claro, alguém respondeu com um simples: "Brinque com jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas." Eu amo essa frase. A seção de comentários virou contra ela em questão de minutos, logo depois, ela deletou a conta. Mas é aqui que a coisa fica ainda melhor. Acontece que o marido dela nem sabia de toda a história. Pelo que parece, Karen havia minimizado o que aconteceu, porque, depois que ela recebeu os documentos da ação judicial, o marido dela entrou em contato com meu advogado. Segundo o que meu advogado contou, o cara queria resolver tudo logo. Eu não estava na ligação, mas disseram que ele parecia exausto, como se estivesse farto das loucuras dela e só quisesse que isso terminasse de uma vez. Ele se ofereceu para pagar os danos do próprio bolso se eu aceitasse retirar o processo. E, honestamente, eu considerei isso. Afinal, a ação nunca foi pelo dinheiro, o objetivo sempre foi garantir que Karen enfrentasse consequências reais pelo que fez. Mas, depois de conversar com meu advogado, percebi que não, essa mulher fez de tudo para tentar arruinar minha vida, então ela não merece uma saída fácil. Então, eu disse ao advogado: "Vamos até o fim." Até hoje, o processo ainda está em andamento e Karen está completamente em pânico. Ela não entrou em contato comigo pessoalmente, mas, segundo um conhecido em comum, que eu nem sabia que tínhamos, ela está tendo um colapso nervoso total. Pelo que me disseram, a desculpa dela para justificar por que estou arruinando a vida dela, entre aspas, é que eu estou fazendo isso só para ganhar atenção. O que é irônico, porque se eu procurar a definição de Karen no dicionário, não vou encontrar nada. Mas, se alguém decidisse escrever uma, provavelmente seria algo assim: mulher em busca de atenção que distorce a realidade para que ela se encaixe nas suas necessidades. Costuma defender o indefensável só porque tudo a indigna, além de usar o Facebook para reclamar da vida. Não sei quanto tempo esse processo vai levar, mas estou ansioso pelo dia em que verei Karen literalmente pagando pelas próprias estupidezes. Sinto pena do marido dela, mas nem tanto, afinal, ele escolheu se casar com uma Karen. Eu não sou um especialista em Karens da natureza, mas imagino que elas devam dar sinais desde cedo. Quanto a mim, minha vida finalmente está voltando ao normal. Ainda recebo, de vez em quando, algumas mensagens de desconhecidos e continuo vendo minha história sendo compartilhada na internet, mas, pelo menos, já não tenho mais medo de que alguém me reconheça como o cara que tentou sequestrar uma criança. No fim das contas, fico feliz que a verdade tenha vindo à tona.
E se tem algo que aprendi com toda essa experiência, é o seguinte. Se algum dia você salvar uma criança de ser atropelada, certifique-se de que haja câmeras por perto. Não quero parecer cínico e dizer, não salve a criança porque isso vai te meter em problemas, mas, tome cuidado. Certifique-se de que não tenha uma Karen por perto. Atualização 4. Honestamente, depois de tudo o que aconteceu, eu só queria seguir em frente com a minha vida. Toda essa situação foi exaustiva e, quando finalmente tudo se acalmou, simplesmente deixei isso no passado. Mas, nas últimas semanas, tenho recebido mensagens aleatórias de pessoas perguntando: Ei, o que aconteceu com o processo? E percebi que nunca cheguei a contar essa parte da história. Então, aqui vai. Depois de meses de idas e vindas jurídicas, o processo finalmente foi resolvido. Karen tentou, de todas as formas legais possíveis, estender o caso para que eu me cansasse e desistisse. Mas eu sabia que meu advogado estava preparado para isso, não era a primeira vez dele lidando com esse tipo de caso. Por alguma razão, ele sabia que tinha uma boa chance de vencer essa ação, e ele estava certo. O que significa que Karen perdeu novamente. No final, ela pagou uma quantia que, não vou dizer que foi dinheiro suficiente para mudar minha vida, mas cobriu todos os meus gastos legais e compensou parte do dano que ela me causou. Mas o mais importante não foi o dinheiro, embora, claro, eu não esteja reclamando dele. O mais importante é que ela teve que se retratar publicamente pelas acusações que fez. Ela teve que escrever uma declaração oficial admitindo que mentiu, que me acusou falsamente e que estava profundamente arrependida pelo dano que causou. Sinceramente, eu não acho que ela esteja profundamente arrependida. Mas se o juiz disse que ela está profundamente arrependida, então é isso que ela está. E, honestamente, isso deve ter sido a pior coisa para uma Karen, alguém dizendo a ela o que fazer. Ouvi dizer que ela continua amarga por causa de tudo isso, mas ela não é mais meu problema. E o que aconteceu com Karen depois que tudo explodiu? Ela simplesmente desapareceu das redes sociais. Seu Facebook foi deletado, seu Instagram cheio de fotos estilo Karen foi apagado, e aquele grupo de mães onde ela vivia inventando dramas, ela foi expulsa de lá. Pelo que parece, as pessoas na cidade ainda a reconhecem, e ela detesta isso. Um conhecido me disse que ela evita lugares públicos porque está paranoica, com medo de que as pessoas comecem a gritar Karen. Karen, na rua. E o marido dela? Ele ainda está por aí, sendo o marido dela. Na verdade, uma vez eu o encontrei por acaso em uma cafeteria, olha, aquele homem parecia esgotado. Não trocamos uma palavra, mas só de olhar para ele dava para ver que ele estava completamente cansado. Não sei se ainda estão juntos, mas, se eu tivesse que apostar, não acho que esse casamento vá durar muito. Atualização 5. Essa história deveria ser contada pelo ex-marido de Karen, mas não posso confiar que ele algum dia vai escrevê-la, então me sinto na responsabilidade de fazer isso. Eu nunca conversei com ele, mas se um dia isso acontecer, vou sugerir que ele escreva sua versão. Eu o chamei de marido para evitar spoilers, mas agora eles já estão divorciados. Embora, honestamente, isso não seja o mais importante, todo mundo sabia que esse dia chegaria. Acho que o divórcio já tinha começado muito antes, talvez anos antes da minha história, só que ele ainda não sabia disso. Mas agora que percebeu que era inevitável, ele decidiu oficializar a separação. O problema não foi o divórcio em si, e sim o que foi essa briga. Uma Karen não perde uma guerra sem antes apresentar batalha, e foi exatamente isso que ela fez contra o ex-marido. Ela travou uma batalha épica, pelo menos, para os padrões de uma Karen. E eu sei disso porque, a cidade inteira tem falado sobre esse divórcio. Curiosamente, isso acabou sendo bom para o ex-marido, especialmente depois da acusação que Karen fez para tentar obter a guarda total da filha. Ela afirmou que o ex-marido tinha um comportamento inadequado com a própria filha. Por sorte, Karen já havia inventado tantas histórias falsas como essa que o juiz não acreditou nela. Também não poderia acreditar, porque ela não tinha nenhuma prova além da própria palavra. Mas você sabe como é a justiça às vezes, para algumas pessoas, só isso já basta. Agora, a cidade está um pouco chateada com o ex-marido. Muitos acham que uma Karen sem marido é ainda pior, como se o senso dela de sempre ter razão tivesse se multiplicado várias vezes e agora estivesse solto por aí. Pelo menos, ele poderia ter se certificado de que ela se mudasse para outra cidade. Por sorte, essa Karen me respeita, porque sabe que meus advogados não hesitariam em agir se ela tentasse algo contra mim de novo. Mas, não posso dizer o mesmo sobre o resto da cidade.
Rezem por eles, eles vão precisar. Se, em algum momento, vocês começarem a ouvir muitas histórias sobre uma Karen lançando acusações absurdas por aí, saibam que essa cidade foi oficialmente infectada.